Brazil, I'm devastated. Pois é, meus amores, semana passada estava eu vivendo a minha vida no mundo da internet, quando passei ali pela terra de todo mundo, o Instagram, e vi uma foto que me chamou muito a atenção. Estava a Angélica, maravilhosa, loira, numa lancha, vestida com o seu maior amarelo voo de táxi, quando alguém, um incauto, de provavelmente 16 anos de idade, fez a seguinte pergunta. O que é isso na sua coxa? No que a Angélica, querida, respondeu: é a minha pinta. E aí a internet caiu ao momento em que a gente percebeu que a juventude já não é mais a mesma. O mundo está perdido porque existem pessoas que nasceram tarde o suficiente para não conhecer a pinta, vulgo marca registrada da nossa querida Fada Bela. Nesse momento eu descobri que eu era uma millennial e me senti muito orgulhosa disso, porque o mundo está acabando e as únicas pessoas que podem salvar são os millennials, pessoas que conhecem a Xuxa, que conhecem a pinta da Angélica e que conhecem a Sandra Bullock desde a época de Miss Brasil e não agora como se ela tivesse nascido no filme Bird Box. Logo, o que seria o millennial, meus queridos seguidores? Millennial somos eu e você. Millennial vem do grego, pessoa nascida no final do segundo milênio, que cresceu assistindo televisão e depois caiu de cabeça na internet para nunca mais voltar. E que hoje em dia tem opções demais e não sabe o que fazer da vida. Do ponto de vista da sociologia, os millennials, ou pessoas nascidas na geração Y, correspondem aos seres humanos nascidos no Ocidente entre as décadas de 1980 e 1990. Ou seja, as pessoas que estão entre 20 e 30 anos nos dias de hoje. Pessoas que nasceram, graças a Deus, antes de poderem pertencer à geração Z, ou Centennials, pessoas nascidas depois do ano 2000. Millennials são pessoas que nasceram nas últimas décadas do segundo milênio, que foram crianças e jovens no início da era de Aquário. São filhos de pessoas da geração X, ou dos Baby Boomers, que foram pessoas nascidas mais ou menos naquela explosão demográfica existida em meados do século XX. As pessoas da geração X foram criadas por pais nascidos no período entre e pós-guerras e por isso tiveram educações mais rígidas e restritivas, que no momento de libertação, em geral nos anos 70, juraram para si mesmas que jamais iriam criar os filhos daquele jeito. E sendo assim, pessoas lutadoras, de vidas restritas, criaram os filhos millennial, que hoje são adultos que sentem menos necessidade de lutar por qualquer coisa que não gire em torno do próprio umbigo e que são mais suscetíveis ao capitalismo. Em resumo, nós millennials adoramos dinheiro, mais do que paz e amor. Ou seja, nós millennials somos os frutos da tentativa dos nossos pais de criar os filhos de forma mais participativa e amorosa e permissiva, 5% menos machista e homofóbica, só 5%, e sem tantas responsabilidades além da escola. Segundo os estudos da internet que eu andei lendo por aí, estamos divididos em dois grupos, os Old Millennials, us, including me, e os Young Millennials. Os Old Millennials são aqueles, como nós, nascidos aí entre os anos 80 até o finalzinho da década de 80, que foram crianças e adolescentes já na década de 1990, que crescemos com muito acesso à televisão, mas quase sem acesso à internet, sem smartphones e sem redes sociais. Horrível, né? Já sofremos um pouquinho com a tal crise econômica de 2008, convivendo com inflação, desemprego, pessimismo, blá 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 blá. Somos mais nostálgicos, adoramos camisas e livros e jogos de desenhos mara da década de 90 e hoje achamos cool coisas como Spice Girls, Britney Spears, Backstreet Boys e El-chan. Já nos sentimos adultos quando a gente cuida da casa, lava uma louça, arruma a nossa cama, mas ainda não achamos que somos tão adultos como os nossos pais. E vivemos a nossa vida querendo trabalhar, ou mudar de emprego, ou fazer uma pós-graduação, ou viajar, ou casar, ou comprar uma bicicleta, ou abrir o guarda-chuva, ou atravessar a rua, tudo ao mesmo tempo. Somos conhecidos como a geração detox, porque estamos sempre querendo nos desintoxicar de um monte de coisa. E tem os Young Millennials, que é aquele povinho que nasceu ali por volta de 1995 e um pouco depois, que já foram crianças e adolescentes nos anos 2000, que já cresceram com mais acesso à internet, com a existência de redes sociais, embora não fossem essa geração que ganhava smartphone aos 7 anos de idade, como seriam
as pessoas da geração Z, mais conhecidos como Centennials, que não se preocupam com a economia, que pensam no live fast and die young, que são imediatistas, que querem as coisas para ontem, que estão aí tentando terminar a faculdade e depois vai saber, talvez carreira de youtuber. No fundo, os dois grupos são iguais no seguinte: vivemos conectados 24 horas por dia e já não sabemos como viver uma vida sem Google e celular. Culturas e subculturas hipster, entre outras, e entretenimento totalmente digital. Somos imediatistas e queremos viver o hoje, já que o futuro dá muito medo, afinal de contas, pela primeira vez na história, o futuro nunca foi tão incerto e assustador, tanto nos âmbitos coletivos como individuais. E aí, pessoal, vocês podem estar se perguntando se vocês são millennials também. Então eu fiz uma listinha de algumas coisas que podem ajudar vocês a saberem se vocês são millennials. Millennials são seres nascidos no período imediato ou posterior a redemocratização e abertura política no Brasil, que eram girinos no momento em que o Brasil foi eliminado pela França na Copa da Colômbia em 1986, nas quartas de finais, coisa que aparentemente virou moda nas Copas posteriores. Que ouviram todo mundo alardear a promulgação da Constituinte de 88, que era linda e avançada, até crescerem e descobrirem que os manda-chuvas não dão a mínima. Bebês que não tinham habilidade para entender o que a queda do Muro de Berlim viria a significar no futuro do mundo. Que ainda pegaram a extinta TV Manchete com animes mega violentos e novelas mega questionáveis e reveladoras, tipo Chica da Silva. Que eram fãs de Cavaleiro do Zodíaco e queriam ser o Chakra de Virgem, antes de qualquer um perceber que esse é o desenho mais LGBT friendly ever. Que nasceram antes do verdadeiro impeachment, do impeachment de raiz, que foi feito contra o Fernando Collor, e que, aliás, sabem quem Fernando Collor era. Que viram o Brasil parar e chorar, arrasado pela morte de Ayrton Senna em 1995, que viram o Brasil ser tetra em 1994, para depois se acostumarem com o flop que ocorreu desde então. Acabou! É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Que choraram mais uma vez com a notícia do acidente que levou os queridos Mamonas para o céu. Que morfaram juntamente com os Power Rangers. Que cresceram morrendo de medo da AIDS, ainda sem entender o que a doença era ou como ela funcionava. Que queriam ter uma ovelha Dolly de estimação, clonada e tudo. E depois viram a novela O Clone e descobriram como é ruim ser enrolado por meses numa verdadeira história sem fim. E descobriram que se precisava mastigar o alimento pelo menos 30 vezes antes de engolir, até se tornarem adultos e ligarem o fuck off para isso. Que ouviram 500 mil vezes sobre o quanto o açúcar faz mal aos dentes, mas nunca ouviram a expressão diabetes infantil. Que levavam cascudos dos pais, já que isso antes não era crime. E os cascudos muitas vezes eram por razões como, por exemplo, falar palavrão. Que ouviam as mães falando de vou lavar sua boca com sabão. Quando seu pai chegar, passa aqui agora. Que sabiam o que é ter medo do perigo. Marcelina, não tem boate nenhuma, não tem noitada nenhuma, não tem noitada. Marcelina, você vem pra casa agora, não ataca minha desritimia. Não tem chopp, não tem nada, porque eu não quero. Por que não? Porque não é resposta sim, por que não? Porque eu sou maluca! Por que o pessoal da Caverna do Dragão nunca conseguia chegar em casa? Que assistiram Chaves e Chapolin 500 vezes e até hoje riem das mesmas piadas. Pegaram a época boa das séries da SBT, que era Maluco no Pedaço, O Estranho no Paraíso, Eu, a Patroa e as Crianças, D.O.C., que assistiram a TV Globinho, que pra quem não sabe é um saudoso programinha de TV que passava no horário do programa do Encontro com a Fatinha, que quando acabava a gente migrava pro Bondinho e Companhia, que era na SBT, que ainda era apresentado na época pela Jacqueline, que assistiam TV Colosso, TV Crush e Castelo Rá-Tim-Bum na TV da sala, vulgo a única TV da casa. Que ficavam pela sala perturbando no domingo à tarde, enquanto os papis estavam assistindo a banheira do Gugu, com direito a moças de fio dental e salto plataforma em plenas 3 da tarde. Que foram fãs da Xuxa, tanto só para os baixinhos, tanto no Planeta Xuxa. Aham, Cláudia, senta lá. Que dançaram El Chan sem entender por que depois de 9 meses veio o resultado, ou como foi que ela fez para a cobra subir. Foram fãs de Nirvana e Legião Urbana e de todo o movimento grunge, com as calças bag caindo pelo meio da bunda. Ou então fizeram parte do squad Britney, TLC, Madonna e Destiny Child. It's Britney, bitch.
que jogaram Atari, Nintendo 64 e Super Nintendo até chegarem no mágico momento em colocar as mãos num PlayStation 1. Que morreram de medo no tal do bug do milênio para chegarem ao ano de 2000 e viverem no máximo a explosão do Tchacabum. Que roeram as unhas na frente da TV, já grandes o suficiente para entender a dimensão do ataque às Torres Gêmeas. Que tomaram parte da disputa Backstreet Boys vs NSYNC, para anos depois morrerem de vergonha, para hoje acharem super cool e vintage. Que ainda liam livros na infância e na adolescência, de autores clássicos como Pedro Bandeira e Sidney Sheldon. Que sabem que o certo é Leviosa, não Leviosa. Que eram fãs das Spice Girls, originais e brazucas, a.k.a. Rouge. Que pegaram os rascunhos da educação sexual na escola e que morreram de vergonha ou ficavam rindo descontrolados, feito babuínos, balocas balbuciando em bando. Kelly-nators fiéis que tiveram a primeira experiência com boy lixo da vida, a.k.a. latino. Que tiveram crise na adolescência e achavam que os pais, os tios, os primos, os papagaios, os cachorros, os periquitos eram todos um saco. Que pegavam filmes em locadora, primeiro em fita e depois em DVD. Que assistiram os primeiros BBBs, aqueles, os bons, incluindo personagens maravilhosas como Bambam, Jean Willis, Pink e a Cida. Que tiveram os seus primeiros celulares na época em que esses eram lajotas e não telhas, e que quando caiu no chão, não quebravam a tela, quebravam o chão. Que só compraram notebook já adultos, porque na adolescência usavam o único computador da casa, que ficava na sala, com monitor de tubo e cheio de plásticos para proteger o monitor, a CPU, o mouse e o teclado, e com protetor de tela, tá, gente? Porque naquela época falava que a tela do computador cansava as vistas. E chegaram na internet quando ainda era tudo mato e a internet tinha provedor discado. E descobriram as redes sociais ali em 2004 com Orkut e anos depois trocaram pro Facebook, porque afinal de contas o Facebook era muito mais cool. Que cresceram sabendo que fumar é um puta do mau hábito que faz mal pra saúde pra caramba e é super cafona, mas que hoje mais do que nunca bebem até cair. Porque afinal de contas a gente não bebe pra poder ficar bom, a gente bebe pra ficar bêbado, porque se fosse pra ficar bom a gente bebia remédio. Essa é a frase mais de tio, mas a gente continua usando essa frase em pleno 2019. Que descobriram a linguagem dos memes e hoje só conversam por meio dela. Que pegam condução lotada e levam marmita todo dia, mesmo que sejam salvos pelas músicas no Spotify. Que não estão ultra felizes em serem adultos e volta e meia querem chorar no colo da mãe. Que finalmente hoje entendem o sentido em arrumar a cama e lavar a louça e veem que suas mães não eram loucas afinal. Que querem viajar e desbravar o mundo, ou pelo menos trocar de emprego, mas que têm medo porque afinal ser adulto é pagar boletos, né? Que estão mais habituados à diversidade humana do que seus pais e que já têm capacidade de entender que nunca na história do mundo as pessoas podem tanto ser o que elas querem. Que hoje têm celulares cada vez maiores que usam com atos nostálgicos como jogar Hogwarts Mystery, já que nos últimos 17 anos ninguém recebeu a carta de Hogwarts, afinal... Que shippa casais famosos, juntando os nomes de ambos, por mais ridículo que isso seja. Que não querem viver uma vida planejada e ter um emprego estável e de carreira, porém precisam de dinheiro para pagar as contas. E que por fim não aceita essa parada de que a adolescência pode chegar até os 24 anos, porque pelo que eu saiba, adolescente não paga boleto, né, meus amores? Pagou boleto, virou adulto, essa é a regra. Pois é, meus queridos, esse vídeo é um dos primeiros da nova geração de vídeos no canal Freewini. Espero que vocês tenham gostado deste novo formato, desse novo tipo de vídeo, que é um tipo de vídeo que eu quero investir da agora pra frente. Espero que vocês tenham conseguido se identificar como milênio e que a partir de agora parem de usar milênio de uma forma pejorativa, porque afinal de contas ser milênio é bem legal. Escrevam aqui se eu deixei alguma coisa maravilhosa de fora dos anos 90, como por exemplo o desenho da Carmen Sandiego, que vai ser... foi feita uma releitura e vai ser representado pela dona Netflix em pleno 2019. Lembre-se de dar o seu like, o seu joinha e se inscrever nesse canal. Novos conteúdos todas as quartas e domingos. Fico por aqui, beijos e até a próxima!